Bom, eu quero mudar de assunto agora e falar um pouquinho sobre eleições americanas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faz hoje um pronunciamento para explicar por que desistiu da sua candidatura à reeleição. Luca Bassani está conosco e vai falar um pouquinho sobre a expectativa para esse discurso. Conta aí, Luca, bem-vindo. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. A expectativa é muito grande, já que o presidente Joe Biden está afastado das suas funções oficiais, inclusive as de campanha, desde a semana passada, quando foi diagnosticado com Covid, quando estava em Las Vegas. Essa será a primeira aparição de Biden depois de ter anunciado a desistência à reeleição, e muitos esperam que ele dê uma razão ao público, principalmente aos eleitores democratas, do porquê resolveu encerrar a sua campanha. Não só isso, mas também muito é esperado um endosso formal a Kamala Harris através de um vídeo dizendo sobre suas qualidades, para que aqueles que simpatizem com o presidente possam também saber das qualidades da vice-presidente, que foi uma figura mais apagada durante os 3 anos e meio até então, e também mostrar as credenciais dela para ser a próxima presidente dos Estados Unidos, considerando as eleições que acontecem em novembro. Não sabemos ao certo quando isso vai acontecer, mas é bom lembrar que Joe Biden foi então diagnosticado como a Covid curada, né? Foi negativo o teste apresentado ontem, e ele também terá várias atividades, obrigações oficiais durante os próximos dias, principalmente ao se encontrar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que está no país para uma grande visita, inclusive falou hoje a uma sessão conjunta do Congresso e do Senado. Agora, o Luca Bassani, aproveitando então desse movimento que vai fazer Joe Biden com possível apoio mais formal ali, né, em vídeo para a Kamala Harris, como é que a candidatura republicana está lidando com todo esse movimento? Há alguma possibilidade de mudança na estrutura de campanha para lidar com essa nova rival? Olha, a gente vê que aquele clima de tudo ganho que estava na campanha republicana na semana passada, ela foi superada, porque eles veem que, de fato, a alçada de Kamala Harris ao status de candidata deu uma energia extra ao Partido Democrata. E exatamente por isso, e considerando todas as credenciais dela ao longo desses anos, e o fato de ser uma mulher negra, filha de imigrantes, pediram para que nenhum dos correligionários ou até mesmo candidatos republicanos utilizem falas sexistas ou até mesmo racistas durante os seus comícios ou em qualquer publicação na internet, porque isso pode ser utilizado como argumento durante a campanha. Eles disseram que vão continuar combatendo Kamala Harris através das políticas apresentadas enquanto vice-presidente, enquanto senadora pela Califórnia, principalmente com aquilo que ela tem apresentado como plano para governar, uma vez que está agora a candidata pelo Partido Democrata, ainda não oficialmente confirmada, mas colocar em contraste para o eleitor americano a ideia de um e a ideia de outro, e não partir para os ataques pessoais, algo que revela uma certa moderação se pensarmos que nas eleições passadas, principalmente quando Trump concorreu contra Hillary Clinton em 2016, essas questões foram muito utilizadas pela campanha republicana e acabaram afastando parte importante do eleitorado. Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Bom trabalho para você. Alan Gani, como é que você vê essa movimentação do Partido Republicano diante daquilo que ainda deve ser concretizado pelo Partido Democrata a partir de um discurso hoje de Joe Biden? A gente está na expectativa. Veja, o Partido Republicano ele está com 2 estratégias agora. A primeira é sustentar uma tese de que Joe Biden não consegue terminar a presidência. Ora, se ele desistiu, provavelmente por questões de saúde, então ele também não tem mais condições de ser o presidente dos Estados Unidos. O Partido Republicano vem batendo nessa tecla como uma forma de desgaste em cima dos democratas. Essa é a primeira estratégia. A segunda é que vai ser uma mudança de tom, né? Porque eles vinham como vítima, evidentemente, o Trump quase foi assassinado, então não havia motivos para fazer aquela campanha mais dura que o Trump fez em 2016 e 2020, então era uma campanha de conciliação, de conversa, e agora não. Agora ele tem uma oponente que vai, evidentemente, também atacá-lo. Eu vejo que caminha para a campanha de 2016, que foi uma campanha muito dura. Por mais que o Luca Bassani tenha trazido este fato, né, de que os republicanos tenham que tomar cuidado com alguns rótulos, etc., mas na campanha de 2016 a gente viu um embate muito forte
de Hillary Clinton e Trump. Hillary Clinton, por um lado, né, fazia ali uma campanha, uma peça publicitária, dizendo que os Estados Unidos, caso o Trump ganhasse, iria para as trevas, para a escuridão, usava esses termos muito fortes. E, por outro lado, o Trump conseguia, a figura do antifrágil, né, sobreviver a esses ataques e também contra-atacava. Eu acho que não é do perfil dele também fazer um discurso mais polido. Ele é mais incisivo e vai bater em algumas questões aí da Kamala Harris, principalmente no problema imigratório dos Estados Unidos. Ô, Fábio Piperno, uma recomendação dos líderes do Republicano, está até na nossa tarde agora, é que eles evitem ataques racistas e sexistas, porque isso poderia prejudicar e muito a campanha. E, de certa forma, isso começou a acontecer quando o nome de Kamala Harris ganhou força aí dentro da disputa. Tem que avisar, inclusive, alguns grupos supremacistas, então, disso aí, né? Que apoiam o Partido Republicano, especialmente Trump. Não tanto o Partido Republicano, mas certamente Trump. Olha, o Partido Republicano, ele ficou 3 anos e meio se preparando para combater o presidente Biden e aquilo que ele identificava, sobretudo, como fragilidades físicas. Ninguém vai combater o presidente Biden, por exemplo, seria perder tempo combater o presidente Biden no campo econômico. O país cresceu, o desemprego caiu, enfim. Então, a questão física era o calcanhar de Aquiles do presidente Biden e alguns temas aí, como, por exemplo, a saída trabalhoada lá do Afeganistão, mas que não era tão grave, realmente não era tão direto, não surgia um efeito, não surtia, melhor dizendo, um efeito tão direto como você dizer que aquele era um presidente senil, fragilizado, etc. Então, o Partido Republicano, ele, durante 3 anos e meio, ele treinou para fazer isso. Agora veio uma oponente totalmente diferente. Então, é claro que esse discurso ele vai ser recalibrado. E é óbvio que essa vai ser uma campanha extremamente suja, inclusive dos dois lados, né? Os dois lados vão... ninguém vai usar, por exemplo, um linguajar moderado nessa campanha. Já ficou bem claro no discurso inicial dela, claro, né? Foram vários ataques ali a Donald Trump. Ô, Segré, eu já vou abrir um espacinho para você, só o Gani levantou a mão para contar um caos aqui. É que eu lembrei um episódio que tem muito a ver com isso, né, de rótulo e como que o Trump reagiu, né? Isso está no livro do Scott Adams, que eu já citei aqui, Ganhar de Lavada. É espetacular este livro. Ele foi um dos que previu a eleição de Donald Trump ainda nas primárias, quando todo mundo dava risada nas redes de televisões, riam que o Trump poderia ser o candidato, imagine ser o presidente, e ali ele identificou um poder de persuasão muito grande no Trump, né, dizendo que ele ganharia as eleições. E o momento, né, que ele tem essa percepção é num debate quando uma jornalista da Fox News, a Maggie Kelly, que era âncora ali antes do Tucker Carlson, né, agora também saiu, ela faz a seguinte pergunta, uma pergunta muito provocativa, escorregadia para o Trump. Fala o seguinte: você disse que todas as mulheres são burras, são porcas, uma coisa assim. E aí o Trump dobra a aposta. E, ao invés de ele recuar e se explicar, ele fala o seguinte: não, eu não disse todas as mulheres, Maggie. Eu disse apenas fulana do Partido Democrata. Diz que o Scott Adams estava assim tomando sorvete, assistindo o debate, né, despretensiosamente. Ele diz que ele dá um pulo da cadeira, ele contando, vai para frente da TV e fala assim: esse cara tem um poder de persuasão militar. Ele inverte o jogo, né, ele não se rende à estratégia ali do politicamente correto e vai para cima. E ali ele fala: esse cara vai ser presidente dos Estados Unidos, e acerta, né, naquele momento de epifania que ele teve. Então, eu acho que, assim, por mais que tenha alguma orientação de marqueteiro, o Trump ele tem uma sensibilidade também ali em debate do que falar, do que não falar. Vão lembrar que é uma pessoa de televisão, comunicador, né, empresário do ramo do mercado imobiliário dos Estados Unidos, enfim, está acostumado com esse tipo de situação. Naturalmente aguerrido no debate. Né? Muito aguerrido. E um recall de 2 campanhas anteriores. Ele é o primeiro candidato nos Estados Unidos desde, enfim, Roosevelt, que é candidato pela 3ª eleição consecutiva. Isso é óbvio que é uma vantagem que ele tem. Ele é mais conhecido do que, por exemplo, a Kamala Harris. E aí, isso é claro que a máquina democrata vai fazer com que ela se torne um nome muito mais comum aí no imaginário americano, mas veja,
ser conhecido por 100% e por 90%, 85% faz muita diferença num estado, por exemplo, como Michigan, onde a eleição se define por 0,5%, 0,2%. Michigan, Pensilvânia, Arizona e tal. Então, é nesses estados onde a eleição se resolve. Não é no país todo. Dane-se a Califórnia de um lado e o Texas do outro. Isso já está resolvido. Agora, nesses estados do 0,1, 0,2, 0,5 é onde a decisão se define. Fala, Segré. Eu acho que quem vai definir essa eleição, Evandro, é o quinto eleitor. O que eu denomino o quinto eleitor. Porque aquele que gosta do Trump vai votar no Trump. É o cognitivo militante, o dissonante cognitivo militante. Não importa o que ele veja, não importa o que ele conte, ele vai continuar apoiando. Do outro lado, democrata, vai ser a mesma coisa. Aí tem o terceiro eleitor, aquele que vota um porque não gosta do outro. E a recíproca também. O voto de negação. Quarto, não quero Kamala, então vou votar no Trump, ou ao contrário. Qual é o quinto? Aquele que não gosta de nenhum dos dois, mas ele tem necessariamente que optar por um. E quando essa pessoa vai votar, ele pode, dependendo da sua realidade, avaliar se o conceito, mesmo que os indicadores econômicos estejam bem, concordo com o Piperno, não tem muito ataque por esse lado, pode melhorar? Sim, claro, pode, mas não são ruins. Mas e a realidade individual desse eleitor? Será que ele acompanha? Hoje, quando a gente fala, não, tem uma inflação baixa, mas depende das coisas que essa pessoa compre. Tem muitas vezes que a inflação no supermercado é muito maior que aquela que a pessoa identifica pelos indicadores divulgados. Mas tem outra questão que é aonde eu acho que o Trump vai ir, que é pelo o que não pode ser corroborado. E ele já foi por essa linha. Se eu estivesse na presidência, não teríamos a invasão da Rússia na Ucrânia. Não dá para saber, mas ele é muito categórico nessa situação. E esse quinto eleitor, ele tranquilamente pode dizer, pô, esse cara tem razão, não teria acontecido. Se eu fosse presidente, não teríamos essa corrente migratória que hoje nós estamos sofrendo. Ele já falou que vai de novo com o muro. Então, esse é o quinto eleitor que me parece que não vai ser uma diferença de 5% a 7%, mas que vai definir a eleição americana. Gani, você concorda com o Segré? Eu acho que sim. Serão o swing state, que também o Piperno trouxe. De fato, você não vai mudar ali o voto no Texas, na Califórnia. A Califórnia já é identificado com o Partido Democrata, o Texas com o Partido Republicano, muito embora tenha crescido também democratas ali no Texas, em algumas cidades, mas na sua maioria acaba ganhando o republicano, né? E aí lembrando que você votou para o Trump, o outro votou para a Kamala Harris. Se o Trump ganhar no Texas, todos os votos, aí tem um peso ali, vai para o voto ali computar no governo federal. Agora, esses estados como Pensilvânia, como Ohio, né? Estados aí, Geórgia, né? Outros estados também ali do meião dos Estados Unidos, daquele eleitor menos ideológico, então ambos vão ter que ali ter uma capacidade de convencimento deste eleitor para ganhar o voto.